Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a demissão do técnico Antônio Oliveira e a chegada também do Guto Ferreira, né? Será que ele pode ainda contar com reforços nessa atual janela? Que lembrando, mesmo os jogadores livres têm um prazo para inscrição até o final desse mês de setembro, né? Então, se o Remo resolver trazer alguma peça que está livre no mercado a pedido do treinador, teria que se apressar, né? Porque não seria uma negociação fácil, né, de acontecer. Vou comentar aqui também sobre os números dele, né, nessa última temporada. Passagem rápida também na atual edição da Série B pelo Cuiabá, onde foi demitido há um pouco mais de 2 meses, né, no último jogo aí contra o Avaí, no dia 10 de agosto, né? Então vai fazer um mês e meio daqui a pouco. Enfim, vou comentar sobre o treinador e se é uma boa ou não. Treinador que já conseguiu diversos acessos na sua carreira. Quem sabe eu não possa dar essa volta por cima com a equipe do Remo. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carta Foot. Contei com o seu like, com a sua inscrição para chegarmos aqui a essa marca. Se você puder comentar qualquer coisa aqui, já nos ajuda bastante ao YouTube entregar, né, mais vídeos que a gente postar aqui para vocês. E bora então dar sequência aqui no vídeo. Vou deixar aqui também sobre a fala do presidente, explicando a saída do técnico Antônio Oliveira depois dessa derrota em casa para o Atlético Goianiense. Ele falou aqui, ó, tendo em vista não só a derrota, mas as nossas últimas apresentações, onde deixaram muito a desejar, nós da diretoria do Remo nos reunimos e decidimos fazer uma troca no comando técnico, explicou então o programa Bola na Torre, né, nessa última semana. E aí então a sequência de resultados realmente bem ruim, até a gente falando aqui rapidamente da sequência, acaba que a posição final do Remo foi a pior possível, né, 8º lugar, com 39 pontos e um ponto a mais só em relação ao Atlético Goianiense, ou seja, um jogo que nem parecia, mas totalmente direto nessa briga pelo acesso. É claro, todo mundo está com 27 pontos, a diferença hoje, né, para o Novo Horizontino é só de 4 pontos, mas faltando 11 rodadas e do jeito que o Remo estava numa caída, né, uma vitória nos últimos 6 jogos, era realmente de se esperar uma troca no comando técnico e a saída então aí do Antônio Oliveira. Lembrando que a sequência, né, dos próximos jogos aí para o Guto assumir, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, é ele realmente o mais cotado, tudo certo para comandar a equipe, tá aqui, ó, Volta Redonda fora, CRB em casa, o CRB também está aí com uma pontuação bem parecida, depois Operário e Atlético Paranaense, clássico contra o Paysandu e ainda tem jogos bem diretos, né, nessa reta final, em clubes que hoje ou estão no G4 ou no G10, né, vamos colocar ali, que todo mundo tem chance de subir. Por exemplo, o próprio CRB, o Atlético Paranaense, o clássico, né, contra o Paysandu nunca é fácil. Tem aí o jogo contra o Cuiabá, Chapecoense, Novo Horizontino, Avaí e Goiás. Ou seja, da reta final aqui dos últimos 11 jogos, quase 8 deles estão hoje dentro do G10, G11, né? Fora o Operário que vive uma fase também muito interessante, está em 13º e ganhando posições, né? 6 jogos sem perder. Enfim, Guto Ferreira, que igual eu falei para vocês, estava por último aí no Cuiabá, esteve ano passado também pelo Sport, naquela reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, até ser demitido, tá aqui o desempenho dele, conseguiu vários acessos na sua carreira, né? Boas passagens de fato mesmo foi Ponte Preta, Bahia, Goiás e principalmente também aqueles bons momentos, né, com a Chapecoense em 2016. O último bom trabalho dele, podemos dizer assim, foi no Goiás em 2023, viveu até que uma fase boa, 25 partidas, 16 vitórias, foi comandar o Ceará, não foi muito bem assim naquela edição do Ceará na Série B e ainda passou, né, rapidamente pelo próprio Coxa e Sport, agora por último no Cuiabá, faltando uma sequência um pouco maior de jogos para ele, né? Por exemplo, a última temporada que ele ficou em um único clube, um ano inteiro numa equipe, foi em 2019 pelo Sport, então tem muito tempo, né? Então 2020, Sport e Ceará, 2021, Ceará onde ele foi muito bem e pelo Bahia, 2022, Bahia e Curitiba, 2023, Goiás, Ceará e Curitiba, depois 2024 Curitiba e Sport e agora em 2025 indo para o Cuiabá e para o Remo, ou seja, falta uma temporada inteira dele, né, de um bom trabalho, geralmente tem caído muito cedo os trabalhos do Guto Ferreira, mas faltando 11 rodadas, e tem até vídeos aqui no canal 2 semanas atrás e tal, eu até falo, a melhor opção livre no mercado mesmo é realmente o Guto Ferreira, né? Eu trouxe tantos vídeos de opções para o rival, para o Paysandu e para o Remo, eu sempre falava do Guto Ferreira sendo a melhor opção hoje, que já entende, né, da Série B. Então, igual eu falei para vocês, a janela de transferência se encerra, o prazo, né, de reforços é até o próximo dia 27 desse mês, a não ser que a CBF mude alguma coisa, esse é o prazo estabelecido, ou seja, até o próximo sábado, né, podendo se estender até segunda em caso de documentação e tudo mais. Então tem aí esse prazo curto para a chegada e se ele quiser pedir um jogador. Tem um jogador que está se destacando, por exemplo, na Série B ou algo assim, não pode chegar. Esses jogadores que poderiam chegar, ou eles têm que estar livres no mercado,
ou, por exemplo, que vem se destacando na Série C ou Série D do Campeonato Brasileiro. Aí a CBF abre uma janela extra que podem, né, ter contratações em outubro. Eu vou explicar aqui para vocês. Mas primeiro eu quero falar sobre mais jogadores que estão livres e poderiam chegar, e depois alguns outros destaques da Série C e D do Brasil. Primeiro aqui com vocês é o Gabriel Pires, jogador então que tem 32 anos de idade, uma opção para o meio de campo, que estava por último num clube lá da Grécia, né, jogando a primeira divisão. É aquele mesmo que passou pelo Botafogo, pelo Fluminense, ganhou até que alguns títulos, né, nessa volta aqui no Brasil, Recopa e tudo mais, quase ganhou o Brasileirão pelo Botafogo, foi para o Fluminense ano passado a pedido do Fernando Diniz, não deu muito certo, foram apenas 8 partidas, e pelo Botafogo somou 4 gols e 5 assistências em 48 jogos disputados. Jogador que surge na base do Vasco, passa pelo Resende e vários clubes grandes lá do futebol europeu, né? Juventus, Benfica, ele foi titular durante 2 anos e meio da equipe, né? 2018 até 2021, foi titular, passou também no Qatar, no Al Garrafa, e agora está livre no mercado. Então, como ele rescindiu o seu contrato, né, antes do início da temporada, ele pode ser registrado, uma opção aí de meio-campista central. Não vai ser um meia de criação, mas um meio-campista central, canhoto, 32 anos de idade. Outra opção aqui mais para o ataque é o Paulinho, já comentei dele aqui com vocês, estava por último lá nos Emirados Árabes, onde somou bons números, né, nessa última temporada, 5 gols em 37 jogos, além de 7 assistências. Bons números antes mesmo, era no futebol chinês e no Portimonense, lá do futebol de Portugal, onde ele foi um dos grandes destaques, foi vendido em 2021 por mais de 4 milhões de euros, né, naquela ocasião. Então é um nome que eu ficaria de olho também, achei que caberia muito bem na Série B do Campeonato Brasileiro e só tem 31 anos, né, então acho que pode ser uma boa. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários para essa sequência de jogos, né, do Remo na reta final da Série B. Tem outro aqui também, um brasileiro, que é um ponta, opção de ponta direita, de velocidade, ele que nunca jogou profissionalmente aqui no Brasil, sempre esteve no futebol do exterior, lá no futebol da Arábia Saudita, né, jogando a última segunda divisão, ajudou o time aí, onde ele somou 10 jogos, 1 gol e 4 assistências e ficou livre no mercado. Alan Souza, o nome dele, 28 anos, esteve por muito tempo também lá no futebol da Dinamarca, numa equipe chamada... essa aqui é uma das mais tradicionais lá, né, eu não vou conseguir pronunciar, Aalborg BK, acho que é isso. A última temporada dele, de fato, né, ele somou 33 jogos, 13 gols e 6 assistências, números muito bons, né? Sempre tinha uma média de 10 gols por temporada, isso sendo um ponta, né, podendo jogar também centralizado, canhoto, então ele faz duas funções muito bem, pode jogar de ponta ou centralizado, centroavante, de meia, é uma das características então do jogador. Lembrando que ele foi comprado há menos de 1 ano e meio atrás por 7 milhões de reais, ou seja, não é porque ele está livre, estava na segunda divisão, que é um pereba, né? Não, é porque lá na Arábia Saudita é isso, o cara jogou meia temporada por lá, fez investimento alto, beleza, rescindiu o contrato e vida que segue. Eles estão abrindo mão de vários jogadores, né? Até iria abrir mão do Marcos Leonardo por quase 70 milhões de euros, quem dirá um jogador que foi comprado por 7 milhões de reais, né? Então tem um valor de mercado alto e eu acho que pode sim ser uma boa para clubes aqui no Brasil. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Tem mais um que é o Rafael Carioca, aquele mesmo ex-Atlético Mineiro, rescindiu seu contrato com o Tigres lá do México. Todo mundo pensava que ele teria muito mercado aqui no Brasil, não foi o que aconteceu. É claro, eu ainda acho que ele cabe em alguns clubes da Série A, mas, por exemplo, times que vão brigar por títulos, Libertadores, eu acho que já não vai ter tanto mercado assim. Porém, para uma Série B, acho que seria sensacional. Passou aí as últimas 7 temporadas no Tigres, no México, passou 4 anos também no Atlético Mineiro e 4 lá no Spartak Moscou, né? Além de Vasco e Grêmio. Então, poucos clubes na carreira e geralmente fica muitos anos, 36 anos de idade. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. E outro também, o Douglas Costa, mais um bem problemático aí, não sei se seria o ideal, mas como conseguiu recuperar o Pedro Rocha, né? Quem sabe o Douglas Costa não possa ser uma alternativa. Números lá na Liga da Austrália não foi ruim, né? 25 jogos, 6 gols e 8 assistências. Acabou rescindindo seu contrato recentemente, 35 anos de idade. Última passagem no ano passado pelo Fluminense não foi boa também, pedido do Fernando Diniz, 22 jogos e 1 assistência, além daquela passagem em 2021 ruim, né, pelo Grêmio, acabou sendo rebaixado com a equipe, 28 jogos, 3 gols e 2 assistências. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. E assim, tem outras opções igual da Série B, da Série C, né, que agora tem algumas equipes brigando para conseguir o acesso e tal. E aí, se esses clubes forem eliminados, por exemplo, a Ponte Preta, tem vários jogadores que ainda podem chegar. Um dos exemplos é o Toró, por exemplo, que tem 26 anos de idade, um ponta aí que tem marcado muitos gols. Inclusive, nesse final de semana, anotou mais um na vitória da Ponte contra o Náutico. A Ponte que é certamente uma das favoritas, né, ao título da Série C. 18 jogos, 7 gols marcados até aqui. Todos esses números apenas na terceira divisão do futebol brasileiro, que mostra, né, um desempenho bem interessante
do jogador. Além disso, tem o Ícaro também, bem conhecido aí da torcida, 32 anos, estava jogando aí pelo Floresta, 28 jogos, 4 gols, também uma fase muito boa na Série C do Campeonato Brasileiro, e como ele estava jogando na Série C, ou independente, né, se estivesse na Série D, esses jogadores podem ser registrados, a CBF geralmente abre uma janela aí extra, né, podendo ser registrado ainda nesse mês de outubro. Enfim, são várias opções, caso o Guto Ferreira queira, né, essas contratações. Enfim, geralmente eu faço mais de jogadores que ele já trabalhou junto, que viveu uma boa fase, porém, como a janela está fechada, né, aí acaba que fica complicado de imaginar uma contratação. Por exemplo, o Wellington Silva jogou muito tempo com ele, né, o Guto Ferreira estava aí lá no futebol da China, onde vive uma fase razoável, 24 jogos e 8 gols, mas como o mercado está fechado, fica difícil de imaginar uma eventual contratação. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, vai estar aparecendo também para vocês outras sugestões de conteúdos aqui na tela final, e nos vemos numa próxima. Valeu, galera!